Meus irmãos e irmãs, neste sábado, o tema da nossa oração é rezar sobre a fé. A primeira leitura da Carta aos Hebreus é o capítulo 11, onde o autor vai elencando os grandes personagens da Bíblia que mostraram a grandeza da sua fé. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela fé, nasceu a multidão incomparável, inumerável das estrelas do céu e areia das praias do mar. Portanto, aqui estamos lembrando Abraão, o nosso pai da fé. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. Por isso, ele não hesitou quando o Senhor lhe pede de sacrificar o seu único filho, Isaque. Essa leitura da Carta aos Hebreus, ela se contrapõe ao Evangelho, onde aparece exatamente a falta de fé dos discípulos. É a cena da tempestade, Marcos capítulo 4, 35 a 41. Esse episódio começa com uma frase um pouco misteriosa. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para outra margem." Ao cair da tarde, não era hora de se arriscar atravessando o mar. Ir para outra margem era ir para um lugar desconhecido. Mas o interessante é que diz: eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. E havia ainda outras barcas com ele. Então, esse primeiro lance do texto é positivo. Mesmo já sendo cair da tarde, eles vão e entram na barca. Mas é aí que vem o problema. Começou a soprar uma ventania muito forte. As ondas se lançavam dentro da barca, de modo que ela já começava a se encher. E Jesus, nessa situação? Diz o Evangelho, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram uma frase muito dura: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Como eles estavam longe de conhecer o coração do Senhor. O Senhor que veio trazer vida e vida em abundância, como não se importaria com aqueles que estão perecendo? Nós, nos anos passados, enfrentamos uma pandemia que levou de nós muitos e muitos amigos, parentes, conhecidos. E quantas vezes durante os picos de pandemia nós também levantamos a mesma pergunta: Senhor, não te importa que pereçamos? Essa pergunta não tem sentido.
quando dirigida ao Senhor compassivo e misericordioso. Jesus não responde à pergunta. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Então o vento cessou e houve uma grande calmaria. E agora é a vez de Jesus dirigir aos seus discípulos uma pergunta também bastante dura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Vejam bem, aqui se trata também da fé. Ao contrário da carta aos Hebreus, que falava de Abraão, o homem da fé, aqui são aqueles que ainda não têm fé. E os discípulos, mesmo a tempestade já sendo sido acalmada, continuam com medo. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Portanto, no nosso caminhar, no seguimento de Jesus, também enfrentaremos medos, dúvidas, provações, tempestades. Mas o Senhor está conosco na barca. Apesar de aparentemente estar dormindo. Mas ele dorme porque sabe quem ele chamou. Ele chamou você, chamou a mim, chamou a tantos e tantas, porque confiou em nós. Peçamos então ao Senhor o dom da fé, que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos faça ser capaz de avançarmos para outra margem, mesmo em meio a tempestades, mesmo com todo o medo que pode vir. Medo é humano e o medo percorre a Bíblia. Os anúncios da paixão, mais adiante, no mesmo Evangelho de Marcos, o Evangelho vai dizer que eles iam seguindo Jesus, que ia para Jerusalém, onde morreria, e estavam aterrorizados. Mas eles continuaram caminhando atrás de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos faça não temer, faça com que não temamos as tempestades. Elas existirão, mas que a nossa fé não vacile nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.